Afinal, o que aconteceu com a identidade masculina? Enquanto o mundo mudava, uma pergunta começou a aparecer com frequência. Calma, ninguém está propondo voltar à época em que o homem não chorava, não usava protetor solar e achava que pedir informações era sinal de fraqueza. Também não se trata de atacar as mulheres ou diminuir suas conquistas. Muito pelo contrário. Uma sociedade forte precisa de mulheres fortes e de homens fortes. E força, aqui, não significa falar mais alto, bater na mesa ou tentar abrir sozinho aquele pote de conserva para não admitir que precisa de ajuda. Significa conhecer o próprio valor, assumir responsabilidades e respeitar o valor do outro. Em filmes, séries, novelas e propagandas, o homem tradicional aparece muitas vezes como imaturo, irresponsável, incompetente ou como personagem oficial da piada. É aquele que não encontra o que está na sua frente. Podemos rir disso? Claro! O problema começa quando a caricatura deixa de ser brincadeira e passa a representar todos os homens. Durante muito tempo existiram estereótipos injustos sobre as mulheres. Questioná-los foi necessário e trouxe avanços importantes. Mas será que, em alguns momentos, não estamos apenas substituindo um estereótipo por outro? Essa discussão não precisa virar guerra cultural, com gente brigando às 2 da manhã. A pergunta pode ser simples: existe espaço para uma masculinidade saudável? Ao longo da história, muitos homens assumiram trabalhos que exigiam força, disciplina e coragem. Construíram estradas, pontes, redes de energia e sistemas de saneamento. Trabalharam em minas, plataformas e operações de resgate, muitas vezes arriscando a própria segurança para proteger famílias e comunidades. Isso significa que fizeram tudo sozinhos? Evidentemente que não. Enquanto isso, milhões de mulheres sustentavam famílias, educavam filhos, cuidavam das comunidades e mantinham a vida funcionando. Não existe uma competição para decidir quem foi mais importante. Até porque, se começarmos esse campeonato, ninguém chegará ao final sem precisar do outro. Homens e mulheres possuem igual dignidade, mas não precisam ser cópias uns dos outros. Reconhecer diferenças não significa estabelecer superioridade. Significa compreender que pessoas podem contribuir de maneiras distintas igualmente valiosas. Talvez um dos desafios do nosso tempo seja confundir igualdade com a obrigação de sermos idênticos. Não somos. E ainda bem. Quando o menino cresce ouvindo que força, coragem, liderança e espírito protetor são necessariamente negativos, pode perder referências importantes para construir sua identidade. Mas é fundamental esclarecer: masculinidade saudável não é violência. Não é autoritarismo. Não é arrogância. E também não significa viver com a expressão de quem tenta resolver todos os problemas da humanidade antes do café da manhã. Ser homem não é esconder sentimentos. É aprender a lidar com eles. Não é dominar. É proteger sem controlar. Não é mandar. É liderar pelo exemplo. Não é provar força o tempo inteiro. É saber controlar a própria força. Ser homem é assumir responsabilidades, cumprir a palavra, trabalhar com dignidade. Proteger os mais vulneráveis e colocar o bem coletivo acima do próprio conforto quando a situação exige. É poder dizer eu consigo, mas também admitir: desta vez preciso de ajuda. Força sem caráter pode virar brutalidade. Sensibilidade sem coragem pode virar omissão. A verdadeira maturidade está no equilíbrio. Uma sociedade precisa de pessoas dispostas a agir nos momentos difíceis. Diante de enchentes, incêndios, acidentes ou outras emergências, alguém precisa entrar em ação. Homens e mulheres demonstram coragem diariamente. Cada pessoa pode exercer esse valor à sua maneira. Reconhecer isso não exige apagar a masculinidade nem tratar toda característica masculina como um defeito. O mundo passou por transformações sociais e culturais. Muitas trouxeram benefícios. Outras ainda levantam perguntas importantes. Muitos homens, especialmente os mais jovens, sentem-se perdidos na construção da própria identidade. Eles recebem mensagens contraditórias. Se são firmes, podem ser considerados insensíveis. Se demonstram emoção, podem ser chamados de fracos. Se lideram, dizem que querem controlar. Se não lideram, perguntam por que não tomam iniciativa. Convenhamos, esse manual de instruções parece ter sido escrito, revisado e depois perdido no fundo de alguma gaveta. Talvez o caminho não seja atacar as mulheres nem romantizar um passado em que tudo parecia simples, porque provavelmente nunca foi. O verdadeiro desafio é recuperar uma visão equilibrada da masculinidade. Um homem pode ser forte e gentil, disciplinado e sensível, corajoso e prudente, trabalhador e presente na vida da família. Pode respeitar as mulheres sem sentir vergonha de ser homem.
pode proteger sem dominar, liderar sem humilhar e amar sem perder a própria identidade. O mundo não precisa de menos homens. Precisa de homens melhores. Homens que não tenham vergonha de sua masculinidade, mas que também não a usem como desculpa para esconder inseguranças ou desrespeitar os outros. Homens que compreendam que caráter não se mede pelo tamanho do músculo, pelo volume da voz ou pela quantidade de ferramentas na garagem. Caráter aparece nas escolhas, na responsabilidade, na maneira como alguém trata quem não pode lhe oferecer nada em troca. A sociedade floresce quando homens e mulheres caminham lado a lado, não como adversários, não como concorrentes, e muito menos em uma discussão interminável na internet, em que ninguém muda de opinião, mas todo mundo perde a tarde. Homens e mulheres possuem a mesma dignidade. Podem ter características e formas de contribuir diferentes, e isso não precisa separá-los. Pelo contrário, pode torná-los mais completos. Quando homens deixam de acreditar no valor de sua missão, toda a sociedade perde. Quando mulheres e homens se enxergam como parceiros, todos ganham. No final, talvez a pergunta não seja apenas: o que aconteceu com a identidade masculina? A pergunta mais importante pode ser: que tipo de homem você decidiu se tornar? Porque ser homem não é representar um personagem. É construir caráter, todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. E principalmente mesmo quando ninguém curte, comenta ou compartilha. Escritor Romário Cruz, Rede Bolha. Sua identidade. Seu caráter. Seu propósito. Para saber mais, acesse redebolha.com.br.